Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Teólogo Edson Santos aqui falando do canal Mestres e Teólogos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos nesse estudo, parte 2. Nós estudamos na primeira parte ali algumas situações interessantes sobre a possibilidade do homem buscar a eternidade, a busca pela vida eterna, a possibilidade de sermos divinos e como Deus, e a possibilidade também de ler os pensamentos das pessoas. Será que tudo isso é possível? Nós sabemos que existem algumas situações que só Deus pode fazer. Só Deus pode dar a vida eterna, porque só Deus é imortal. Só Jesus pode nos salvar do pecado e só o Espírito Santo é capaz de sondar o nosso coração e ler os nossos pensamentos. Nem o próprio inimigo, Lúcifer, que é um anjo muito poderoso, é capaz de ler nossos pensamentos. Isso é um atributo de Deus. Só Deus tem essa capacidade. E os homens estão querendo, então, fazer leitura dos seus pensamentos, querem buscar a eternidade, querem viver como Deus. E a ideia é que a humanidade faça melhor do que Deus fez. E nós vamos ver agora a segunda parte, a continuação desse estudo. Espero que você goste. Peço que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Comenta aqui também, deixa a sua opinião. E você vai nos ajudar a crescer o canal e a gente produzir mais conteúdo para o nosso crescimento espiritual. Combinado? Então eu conto aí com sua ajuda. Então vamos agora para o vídeo, parte 2. Então, voltando para Harari, segundo ele, nós viveremos para sempre por meio dessa tecnologia. Nosso cérebro se mesclaria com essa tecnologia externa a nós, e isso poderia nos dar a habilidade de transcender além do nosso tempo. Mas isso não passa de uma contrafação daquilo que a serpente prometeu a Eva no jardim. Tudo aquilo que as antigas religiões prometem. Felicidade, justiça e até mesmo vida eterna. Mas aqui na Terra, com a ajuda da tecnologia, e não após a morte, com a ajuda de alguma coisa sobrenatural. A tecnologia é muito previsível. É muito fácil prever em que ano as coisas já estarão acontecendo. Já estamos vendo conexões primitivas ao sistema nervoso em algumas pessoas que tiveram seus membros arrancados por acidentes, por exemplo, e que hoje utilizam membros robóticos. Então é perfeitamente possível prever que em pouco tempo nós estaremos fazendo implantes cerebrais. Haverá um sistema de rede neural e outras coisas desse tipo. Nós estamos vendo o progresso e sabemos em que direção ele está caminhando. Podemos estimar com precisão em quanto tempo certas coisas ficarão prontas. A razão pela qual eu não faço previsão de coisas que ficarão prontas daqui a 50 anos é porque quando você vai tão longe assim, já estaríamos falando de tecnologia associada à imortalidade, coisas que parecem ficção científica. As coisas estão caminhando muito rápido. Eu acredito que dentro de 50 anos, após a morte de alguém, você vai poder simplesmente fazer o download da mente dela em um computador. Dentro de apenas 20 anos, por exemplo, você vai poder conectar o seu sistema nervoso ao computador e ter novas sensações. Isso é muito fácil de se fazer. Em 2050, o termo cabeça nas nuvens pode significar algo totalmente diferente. O futurista Dr. Ian Pearson escreveu em um blog explicando como as nossas mentes poderiam ser armazenadas na nuvem. Isso significa que os humanos poderiam ser capazes de viver após a morte de seu corpo como um androide. No blog, ele explica como, através dessa tecnologia, nossa mente simplesmente cresceria na plataforma sem empecilhos. Um dia o seu corpo morre e seu cérebro para. Mas isso não seria um problema, porque 99% de sua mente ainda estaria rodando em uma nuvem na internet. Mas ele alerta que essa tecnologia levanta muitas preocupações. As empresas que hospedam essas mentes poderiam escravizar trabalhadores. Elas poderiam, teoricamente, ter o poder de possuir mentes e usá-las para seu próprio benefício. Pessoal, rapidinho um comentário aqui antes de continuar. A gente percebe que essa eternidade aí que eles querem atribuir à humanidade é uma eternidade barata, né? Eternidade que ela, na verdade, não é eternidade. Você viver uma consciência sua dentro de uma máquina é algo meio estranho. Então,
a eternidade é totalmente diferente daquilo que Jesus tem a nos oferecer. Porque quando Jesus nos oferecer a nossa eternidade, a nossa mente ela não vai ser modificada. O nosso caráter, né, as coisas que nós fizemos aqui na Terra, nosso caráter nós vamos levar para o céu, um caráter de obediência. Então, assim, é algo meio estranho, né? Essa eternidade que tem sido prometida aí pela sociedade que planeja aí fazer a globalização, né? E implantar a nova ordem mundial. Mas vamos continuar aqui o estudo. Você teve a oportunidade de ouvir algumas ideias diferentes sobre essa questão. O Harari chama isso de vida eterna. O Ian Peterson chama de imortalidade digital. Agora vejamos o que diz Ray Kurzweil. Sou Ray Kurzweil, inventor, autor e futurista. Eu te convido ao New Summit, ao Futuro Global 2045, que será um congresso fabuloso, onde exploraremos o nosso brilhante futuro. Nos tornaremos cada vez mais não biológicos, até um ponto em que a parte mais importante de nosso corpo será não biológica e a biológica nem tão importante assim. As partes de nosso corpo não biológicas serão tão poderosas que suplantarão as nossas partes biológicas. Se estas se perdessem, não faria nenhuma diferença, já que a parte não biológica já teria entendido completamente o funcionamento da outra. Podemos criar corpos com nanotecnologia, criar corpos virtuais, e a realidade virtual será extremamente realista. Os corpos virtuais serão tão convincentes quanto os reais. E teremos maneiras diferentes de criar corpos. Nós, de fato, precisamos de um corpo, mas nosso corpo não precisa ser essa coisa biológica fraca que temos hoje, sujeita a tantos tipos de falhas. Nós poderemos escolher corpos. Nós poderemos transferir nossos corpos reais a corpos de realidade virtual. Hoje temos coisas como o Second Life, mas isso é apenas uma imagem numa tela. E ainda assim as pesquisas mostram que as pessoas já começam a identificar-se subjetivamente a esses avatares, mas no futuro não vai ser apenas uma imagenzinha num ambiente virtual. Você vai sentir que esse é realmente o seu corpo e que você realmente está naquele ambiente. Esse corpo será tão realista quanto o seu agora e o ambiente também será tão realista como esse. Então, no futuro, será algo comum trocarmos de corpo, assim como de ambiente, e tudo parecerá extremamente real. Também poderemos fazer coisas na realidade real também, como enxames de nanorobôs que podem ligar-se a um corpo virtual. Se pudéssemos viver muito tempo, nós ficaríamos, na verdade, entediados. Porque, depois de tanto tempo, não teria mais coisas para se fazer. Mas com essa tecnologia, não haverá somente uma expansão do tempo de vida, mas de sua qualidade, porque haveria milhões de ambientes virtuais para explorar. Nós vamos literalmente expandir nossos cérebros. Atualmente, nós temos apenas 300 milhões de reconhecedores de padrão organizados em uma hierarquia que podemos organizar em nosso cérebro, mas podemos expandir 300 bilhões para 300 trilhões. A última vez que fizemos isso no córtex frontal, nós criamos a linguagem, a ciência, os saltos qualitativos. Quando conseguimos expandir essa capacidade, não conseguimos nem prever hoje o que poderemos ser capazes de fazer. Certamente criaremos coisas totalmente novas como arte e ciência que seríamos incapazes no momento. Sem essa tecnologia, viver por centenas ou milhares de anos seria um verdadeiro pesadelo. Mas a tecnologia vai expandir a vida de maneira radical. Pense o seguinte, né? Ele fala aqui que seria um pesadelo viver tanto tempo, porque a gente não teria nada para fazer. Agora vamos lá. Nós estamos no universo, estamos em uma galáxia, e a nossa galáxia, ela é uma das
mais de 100, 150, 200 bilhões de galáxias existentes no universo. E o nosso sistema solar é apenas uma das milhões e milhões, quem sabe bilhões de sistemas solares que existem nessa única galáxia. Imagine quando nós formos eternos, quando Jesus nos prover a eternidade e tornar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Imagine o acesso que nós vamos ter a todo o universo, a todos os planetas e mundos que Deus criou. E aí esse Senhor diz que nós não vamos ter nada para fazer. Chega a ser uma brincadeira, né? uma piada. Imagine se o Deus Todo-Poderoso, que não falha, iria criar o homem para ele viver enfadado e ansioso na eternidade. Vamos continuar aqui. Parece que eles estão falando sobre a mesma coisa, não é? No futuro, vamos salvar as nossas consciências em um servidor, reproduzi-las num holograma, ou seja, viver para sempre. Mas isso não é uma existência biológica. E não é interessante como, segundo ele, se tivéssemos a oportunidade de viver para sempre ou por longos anos nesses corpos atuais, a vida seria muito chata. Para ele, a existência só valeria a pena se esses corpos pudessem ser atualizados com essas tecnologias que eles estão desenvolvendo. Ora, mas antes do dilúvio, as pessoas viviam por 900 anos. A vida que Deus nos deu não deve ser algo para se lamentar. Ela é um presente, um dom que Deus nos deu para vivermos conforme a vontade dele, para servi-lo, para glorificá-lo. Mas muito bem, agora vamos ver uma outra ideia estranha a respeito dessa questão de, após a nossa morte, continuarmos vivendo por meio dessa consciência externa ao nosso corpo. Bem-vindo à vida. Lamentamos informar que a sua existência anterior terminou em 14 de janeiro de 2052 devido a um acidente de trânsito. No entanto, a sua consciência foi armazenada em nossos servidores. Você pode estar um pouco confuso, mas fique calmo. Não há razão para se desesperar. Seu estado mental está sendo temporariamente ajustado para acalmá-lo. Aqui, na vida, você tem à disposição 30.000 atividades únicas e está conectado a outras mentes digitalizadas, tornando possível contactar seus amigos. Por favor, concorde com os termos para continuar. Eles querem ressuscitar a pessoa digitalmente? Mas não se engane, por estar assistindo esse vídeo, você pode ter essa sensação de que você de fato ressuscitou, mas essa sua suposta consciência não passará de um programa rodando num computador. Um programa que registrou enormes quantidades de dados sobre você e sua personalidade. No futuro, eles terão computadores ainda mais potentes para identificar e organizar todas essas informações a seu respeito a fim de criar esse avatar de você. Mas a questão é que não é você de verdade. Você não estará lá de verdade. Mas o jeito que eles estão retratando isso dá às pessoas a impressão de que é isso que vai acontecer. Então veja como existe muito engano envolvendo essas tecnologias aí. Eles chamam isso de vida pós-biológica. Agora pare para analisar essa frase por algum momento. Reflita sobre isso. Vida pós-biológica. Uma vida pós-biológica é uma mentira pós-biológica. Eu sei que você já percebeu. Mas o que significa biológico? Biologia é o estudo da vida, dos organismos vivos. E o que é um organismo vivo? É a matéria mais energia. A consciência é um derivado disso daí. Portanto, por definição, a vida é biológica. Não existe esse negócio de vida pós-biológica. Você pode chamar isso de dados pós-biológicos. Mas a biologia em si é a definição da vida. E, no fundo, isso daí tem outras implicações filosóficas. Por exemplo, para eles, a vida humana não é sagrada. Eles diminuem o verdadeiro valor e peso da vida, até mesmo se referindo a ela como se fosse um pesadelo. Para eles, nós somos apenas animais que evoluíram. Somos matéria e energia, não somos seres espirituais. Sendo assim, uma máquina pode ser chamada de vida?
Veja o que o Kurzweil diz a respeito de trazer o seu pai de volta à vida por meio de dados coletados. Você acha que pode trazer o seu pai de volta de uma maneira que ele continuasse a ter consciência? Veja, eu tenho de meu pai centenas de caixas, documentos, gravações, filmes, fotografias que eu estou digitalizando. E a razão pela qual eu estou reunindo todo esse material de meu pai, como a música dele, suas cartas de amor, seus filmes e outras coisas, é para criar um avatar em inteligência artificial dele. É por isso que eu estou reunindo tanta informação quanto eu posso. E até mesmo o DNA dele. E esse avatar digital seria muito parecido com meu pai. Talvez seria mais parecido com meu pai do que se meu pai estivesse vivo hoje. Atualmente ele estaria perto dos 100 anos, o que quer dizer que ele não seria como meu pai aos 58 anos quando ele morreu, o que aconteceu há uns 40 anos atrás. Isso é a contrafação da ressurreição, contrafação da imortalidade. Isso parece muito com o diabo falando. Veja só isso. A inteligência artificial vai trazer os mortos de volta à vida por meio de tecnologia 3D. Em breve poderemos ter músicos e celebridades que já faleceram por meio de hologramas. Por exemplo, eles já fizeram isso com a Whitney Houston. Segundo eles, ela foi trazida de volta à vida por um holograma. A serpente disse a Eva: Deus sabe que no dia em que dela comerdes, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Satanás também disse: Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Segundo eles, quando nos garantirmos a habilidade de dar nós mesmos a imortalidade, ressuscitar os mortos e mesclar as nossas mentes ao pensamento não biológico e a essa mente coletiva digital, nos tornaremos deuses, disseram Harari e o Kurzweil. Outra coisa é como Deus é descrito nessas diferentes tradições. Todas as religiões apresentam Deus como tendo certos atributos. Deus é infinitamente criativo, bonito, amável e inteligente. O que acontece às entidades quando elas evoluem? Nos tornamos mais inteligentes, mais capazes de decodificar emoções, somos mais amáveis, mais criativos, mais bonitos. Portanto, nós estamos indo na direção de adquirirmos as propriedades de Deus, mas sem limite. Nunca seremos literalmente infinitos, mas estamos indo nessa direção. Seremos mais parecidos com Deus, mais próximos de Deus, e isso num ritmo exponencial. É óbvio que essas pessoas não acreditam em Deus. Quando foram perguntadas se acreditavam em Deus, o Kurzweil respondeu: ainda não. Esse pessoal parece que lê o mesmo roteiro, não é mesmo? Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono de várias empresas de tecnologia, foi listado em 2008 como um dos jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Hoje, os nossos computadores e celulares nos dão habilidades sobre-humanas. É como diz o ditado: se não puder vencê-los, una-se a eles. Por meio de seus vários projetos, Musk é um proponente de diversos tipos de avanços tecnológicos, mas nenhum deles é tão impactante na vida do ser humano como o Neuralink. O microchip foi projetado para ler e escrever atividades cerebrais e potencialmente ajudar em doenças neurológicas como Alzheimer. Segundo Musk, o dispositivo agiria como uma pulseira fitness em seu cérebro e um dia poderia dar às pessoas poderes telepáticos. O Neuralink é um projeto encabeçado por Elon Musk. Trata-se do desenvolvimento de um implante cerebral que poderia permitir que um computador se tornasse a extensão do cérebro humano. Enquanto o objetivo inicial da neurotecnologia é melhorar as vidas daqueles que sofrem de problemas como epilepsia, mal de Parkinson e Alzheimer, é fácil prever como essa tecnologia migraria do limitado uso na medicina para o dia a dia e rotina de cada consumidor. Com a tecnologia como o Neuralink,
Nós, seres humanos, poderíamos ter a habilidade de operar nossos celulares e computadores apenas com a mente? Ironicamente, o próprio Elon Musk alertou no passado sobre esse tipo de tecnologia, dizendo que ela poderia nos roubar a humanidade. Talvez ele tenha dito isso para que pudesse criá-la primeiro. Se alguma empresa conseguir desenvolver uma tecnologia que possua atributos divinos, ela pode dominar o mundo? Nascido na África do Sul em 1971, Musk foi para o Canadá aos 17 anos de idade, mudando-se posteriormente para a Califórnia em 1995, aonde começou o seu primeiro negócio junto a Cerimon. Depois de criar uma segunda empresa, o negócio de Elon Musk eventualmente se fundiu a outra empresa do Vale do Silício, chamada Cofinity, que mais tarde evoluiu para o popular conceito de moeda digital chamado PayPal. Hoje em dia, o PayPal tornou-se um provedor de serviço financeiro que vai desplataformizar indivíduos e empresas que não aderirem a uma narrativa específica, fazendo isso através de uma parceria com o Southern Poverty Law Center. Naturalmente, o PayPal já não está sob a administração do Elon Musk. Mas as coisas ficam estranhas por causa do avô de Elon Musk, Joshua Haldeman. Haldeman foi um membro de uma organização chamada Tecnocracia Incorporada. Essa organização foi feita por cientistas que acreditavam que todos os políticos e empresários deviam ser expulsos do mundo, ter as suas plataformas, seu lugar na sociedade, substituído por engenheiros e outros especialistas, que então criaram a utopia da tecnocracia. Nós queremos começar pelos Estados Unidos, mas como? Não haveria mais um Estado da nação, nem dinheiro, nem líderes, mas apenas a tecnocracia. Segundo a visão da tecnocracia incorporada, o mundo seria unificado com um único nome: TechMate. A mudança social vai ocorrer nesse continente. Ela vai acontecer, você goste ou não. A mudança social virá, esteja você pronto ou não. A tecnocracia é um meio pelo qual você se preparará para decidir se vai querer a ciência ou o caos. Naquela época, o avô de Elon Musk foi acusado pelo Ato de Defesa Nacional, porque esse grupo radical foi banido do país. Mas o mundo de governo único tecnocrata não é algo que o Elon Musk vive falando, especialmente quando se trata de sua visão para a Terra. Porém, quando o assunto é Marte, a coisa muda de figura. Você tem dinheiro para fazer o que quiser. Ok. Você pode ser um super-herói ou um super-vilão. Quem é você? Eu só estou tentando criar coisas úteis. Isso é muito importante, porque apesar de Musk ser visto como um herói por muitas pessoas, até mesmo na política, é perigoso colocar toda a confiança em uma pessoa na sua posição de poder, especialmente por causa da influência de seu avô. Bem, o meu avô se mudou com todos os seus filhos, incluindo a minha mãe, se mudou para a África do Sul porque queria usá-la como base de exploração. Atualmente, Elon Musk é crítico ao Fórum Econômico Mundial, apesar de concordar com muitas coisas defendidas por eles. Por causa disso, nós devemos perguntar se é possível que um indivíduo ou grupo mude radicalmente o mundo. A resposta é sim. Elon Musk tem o poder para fazer isso. Na verdade, ele pode estar fazendo isso agora mesmo. Sem dúvida, você é um dos homens mais ricos do mundo. E provavelmente o mais influente. Quando você diz tome a pílula vermelha, você está querendo dizer que... Eu disse tome as 2 pílulas. As 2? Se aceitarmos que alguém como Musk exerça tanta influência assim, seria então plausível acreditar que um grupo com mais poder e mais influência estaria orquestrando aquilo que o avô de Musk idealizava, especialmente quando eles mesmos admitem tal coisa?
Você já parou para pensar que daqui a 10 anos teremos implantes em nossos cérebros e podemos sentir o que o outro está sentindo? Todos vocês terão implantes. Nós estamos adquirindo o poder divino da criação e da destruição. Estamos evoluindo os humanos para deuses e estamos adquirindo a capacidade de reinventar a vida. No final do clipe, o Harari disse mais uma vez que estamos transformando a humanidade em deuses. Ele chega até mesmo a dizer que seremos maiores do que o Deus da Bíblia. Como seria um mundo dominado por uma superinteligência de algoritmos não conscientes? É o livro Sapiens, escrito pelo professor Yuval Noah Harari. Eu decidi ir atrás do livro porque ele foi recomendado por Bill Gates e Barack Obama. E, sem dúvida, é um dos livros mais influentes que já li nos últimos 10 anos. E, sendo assim, eu tinha que dar uma olhada nele e eu fiquei impressionado. Estamos no processo de adquirir habilidades divinas em nos transformarmos em deuses. E digo isso no sentido literal, e não apenas em uma metáfora. Eu realmente acredito que você está ajudando o nosso grupo a focar em todas as possibilidades no futuro, em coisas que deveríamos estar pensando agora. Pare para pensar nas habilidades dos deuses, de acordo com as mitologias. Nós estamos hoje adquirindo essas habilidades. Por exemplo, na Bíblia, Deus é o Criador. O seu maior poder é criar. Ele cria animais, plantas, humanos, de acordo com a vontade dele. Nós, porém, estamos adquirindo o poder de criar vida, assim como Deus, mas de uma maneira ainda superior à do Deus bíblico. Considerando a Bíblia, a única coisa que Deus pode criar são coisas orgânicas, seres, como árvores, girafas, humanos, coisas orgânicas. Mas nós criaremos entidades inorgânicas, formas de vida inorgânicas, como ciborgues, inteligência artificial, etc. Se conseguirmos isso, e eu acho que vamos conseguir, muito em breve, nós superaremos o Deus da Bíblia. Você deve se lembrar que a maior preocupação do Fórum Econômico Mundial são aqueles que optarão ficar fora desse sistema. Veja o que o Harari diz nesse próximo clipe a respeito dessa evolução para o Homo Deus, para o Deus-Homem. Ele faz menção daquilo que eu tenho chamado há anos de bifurcação. Ele não usa essa palavra, mas ele refere-se a dividir a raça humana em duas castas. Aqueles que estão evoluindo para os super-humanos e aqueles que permanecem em sua humanidade. Mas ele apresenta isso como uma questão de justiça e desigualdade econômica. Então você tem o rico, que são mais criativos e poderosos, e apenas veja o que ele vai dizer. Fica claro onde ele quer chegar. Lá naquele vídeo da Planejópolis, eles disseram que estavam preocupados com aqueles que estão sem usufruir esses serviços essenciais e estão se isolando em guetos. Essas pessoas não podem ficar de fora desse novo sistema. Então veja que a intenção deles é trazer todo mundo para essa nova agenda que eles querem implementar. Eles farão disso uma questão de justiça social, algo que deve ser realizado. Então vamos ouvi-lo falando mais a respeito desses humanos que estão se transformando em deuses ao adquirirem essas novas habilidades, a respeito dessa bifurcação da humanidade, na qual alguns seres humanos evoluirão para o patamar de Deus e os outros vão ficar como a comunidade Amish, atrasados no tempo, pois eles sabem que muitas pessoas vão insistir em permanecerem com a sua humanidade original. Tem uma Que as outras pessoas. Nem todos serão capazes de passar por essa evolução. Nem todos terão acesso ao mesmo controle desta nova tecnologia. Dos 8 bilhões de pessoas no mundo, a maioria delas continuará sendo Homo sapiens tradicionais. Eles provavelmente vão perder valor econômico, perderão também os humanos evoluídos, ou de humanos que dominam os algoritmos, como o Google, como o Facebook, etc.
Obviamente, haverá um tipo de polícia para lidar com aqueles que resistirão a tornar-se parte desse sistema. A princípio, o discurso será: coitadinhos, temos que ajudá-los a fazer parte da modernidade. Eles não podem ser excluídos, coitados. Mas aqueles que realmente estudam as intenções do Fórum Econômico Mundial sabem que esta classe é a maior preocupação deles, justamente por não quererem fazer parte desse novo sistema. Essas pessoas que querem permanecer da maneira original como Deus os criou. E, seguindo a lógica das coisas, haverá um momento em que essa classe começará a ser perseguida. Se eles não querem por bem, então vai ser por mal. Como eu já disse, no início será por meio do convencimento, haverá um esforço de propaganda primeiro. Essas pessoas passarão a ser descritas como estando cheias de ódio. Eu já consigo até imaginar os termos: supremacistas biológicos. Eles têm um discurso de ódio contra o avanço da humanidade. O que tem acontecido recentemente no mundo nos ajuda a compreender o caminho que isso vai percorrer. Porque hoje em dia já se acusa de discurso de ódio quem diz que uma mulher que se sente homem é, na verdade, uma mulher mesmo. Se essa mulher diz que é um homem, então você tem que concordar com ela. Do contrário, você está cheio de ódio. Bem, pode ser que alguém possa estar mesmo com ódio, mas muitos de nós apenas observam a biologia, a ciência, a realidade, a verdade. E o mesmo acontece aqui. Muitos dirão que as máquinas não são seres vivos de verdade. E elas ouvirão coisas como: ah, vocês que foram contra o movimento transgênero, não foi? Esse é o movimento transhumano e você não entende ele assim como não entendeu o outro. Nós estamos transcendendo todos os dados de nossas vidas para viver eternamente em máquinas. Somos como deuses porque conseguimos as habilidades e o poder criativo de Deus. Meu amigo, as mentiras de Satanás chegarão. E as pessoas que são contra essas coisas serão acusadas de discurso de ódio e banidas de rede social, ou seja lá o que for. Mas eu quero terminar com um trecho de um outro seminário que fizemos. Nós já falávamos a respeito disso naquela época, então aproveitem esse pequeno clipe e nos vemos no próximo episódio. Eles chamam isso de transhumanismo, e é apenas o começo. Ray Kurzweil realmente quer se aprofundar nisso. De acordo com a CNN, os computadores tomarão conta de nós quando aprenderem a amar, diz o futurista Ray Kurzweil. O famoso inventor americano que vive prevendo o futuro com uma precisão assustadora, diz que os computadores se igualarão ou mesmo vencerão a inteligência humana até 2029. Até lá, os computadores possuirão emoção e personalidade. Quando eu falo a respeito de computadores atingindo os níveis de inteligência humana, não me refiro à inteligência lógica, mas a ser engraçado e expressar sentimentos de amor. Esse é o diferencial da inteligência humana. O futurista falou a respeito da inteligência artificial e do futuro da tecnologia com o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Quando este perguntou se um dia os computadores ganhariam um prêmio Nobel e suplantar o aspecto daquilo que é ser um humano, o Kurzweil disse: veja, nós vamos nos unir àquela inteligência. Mas o que ele quis dizer com nos unirmos a essa inteligência? Ele se refere ao transhumanismo, ao Homo Optimus, a união entre nós e a tecnologia em si. Deixaremos de ser apenas humanos biológicos para sermos humanos híbridos até 2030, segundo ele. Isso quer dizer que os nossos cérebros serão capazes de conectarem-se diretamente à nuvem, à internet. E isso é realmente sério. Haverá milhares de computadores e esses computadores aumentarão, suplementarão a nossa inteligência atual. Ele diz que o cérebro se conectará por meio de nanorobôs feitos a partir de fitas de DNA. Então, pequenos robozinhos no nosso cérebro vão conectar os nossos pensamentos às ideias e memórias e enganos de um monte de computadores na nuvem, na internet. E aí, você gosta da ideia? Este seria um gigantesco mecanismo de controle. Para ser honesto com vocês, eu não sei se a coisa vai chegar nesse ponto. Mas, continuando com o artigo, ele diz: o nosso pensamento no futuro será um pensamento híbrido e não biológico. Ora, se não é biológico, então não somos nós pensando. Estaremos terceirizando o nosso pensamento para a máquina.
Quanto maior e mais complexa for a nuvem, mais avançado será o nosso pensamento. Ao chegarmos ao final da década de 2030 ou até mesmo 40, o Kurzweil acredita que o nosso pensamento será predominantemente não biológico. Predominantemente. Isso quer dizer que a gente não vai pensar por nós mesmos, porque todo o pensamento nosso será feito pelos computadores. Nós iremos gradualmente nos mesclar e evoluirmos, disse ele. Seremos capazes de fazer backups do nosso cérebro. Esses micro-robozinhos em nosso cérebro criarão para nós novos sentidos corporais. Atualmente, a música agrada os nossos ouvidos e uma boa comida estimula as nossas papilas gustativas. Mas, segundo ele, nós criaremos arte para outros sentidos de nosso corpo. Outros sentidos. Isso não parece com aquilo que a serpente disse a Eva lá no início? Pessoal, o assunto é mais sério do que nós pensamos, né? Observamos como as coisas estão sendo preparadas, estão sendo implantadas para que haja um controle, né, da humanidade. E isso mostra realmente que as profecias estão se cumprindo. Isso mostra que realmente Jesus está perto de voltar. Esse vídeo eu achei ele sensacional, conteúdo muito, muito bom. A forma como foi colocada, as provas, né, os vídeos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Continue aqui nos ajudando no crescimento. Mais uma vez eu peço que você possa se inscrever, deixa seu like, compartilha, comente esse vídeo, diz o que você pensa sobre esse assunto. Será que de fato nós poderemos ser como Deus, eternos, divinos? Será que o homem vai resolver a situação da morte? Será que o homem vai ser capaz de viver em uma consciência robótica? Pois a ideia de eternidade que esses homens têm, e os projetos que eles têm, é para isso. Mas nós conhecemos qual é a verdadeira eternidade que nós aguardamos. Então que Deus te abençoe e obrigado por fazer parte aqui do canal Mestres e Teólogos. Até o próximo vídeo e um abraço para todos.